um diferencial da estratégia é que ele aborda vários vestibulares e Enem. Ele aborda tudo e tem vídeo de tudo, videoaula e resolução de questões. Então eu usava bastante esse método. Além de usar a plataforma para fazer listas e tudo, eu usava também os vídeos que vocês disponibilizam no YouTube. Eu achava isso muito, muito, muito bom. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 20 anos, eu sou de Porto Alegre e eu fui aprovada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina e na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Desde pequena eu quis medicina porque eu sempre achei uma profissão muito bonita e sempre me interessou. Então, quando o listão saiu, ele sai no site e aí tu tem que escolher a letra do teu nome e vai rolando, porque todos os cursos aparecem juntos, né? Então, saí às 3 da tarde, eu tava desde de manhã atualizando o site, porque vai que saísse antes, né? Eu ia poder ver. Mas saiu às 13h01 da tarde. E aí eu tava no consultório dos meus pais, porque eles estavam trabalhando. E eu queria que fosse um momento em família. Então eu tava lá com eles. E aí eu carreguei o site, e daí fui na letra M, Maria, 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 Maria Eduarda, várias pessoas assim. E uma hora chegou meu nome. E tava lá, a minha colocação e medicina. E foi muito emocionante. Eu recarreguei o site várias vezes pra ter certeza de que não era um erro, porque tu quer muito isso, mas tu nunca acha que realmente vai chegar e se concretizou e que é real. Demora um tempo pra cair a ficha, mas é muito emocionante. Então, eu comecei a minha rotina de estudos ainda no ensino médio. Então, durante o ensino médio, eu já fazia cursinho, fazia prova como treineira, né, pra me adaptar. E aí, quando chegou o meu ano realmente de cursinho só, que eu já tinha me formado no colégio, eu fazia um cursinho presencial na minha cidade, né? E aí eu assinei o banco de questões de estratégia como uma forma de fazer listas de questões e fazer simulados nos finais de semana, porque eu queria fazer um simulado com a matéria que eu estava vendo, mas eu também queria me preparar com questões um pouco mais difíceis do que as que eu tinha acesso ali da Universidade do Rio Grande do Sul. Eu acho da Federal de Santa Catarina bem mais difícil. Então eu preferia fazer questões de lá, fazer questões de São Paulo. Então, como dava para selecionar tudo isso, eu montava meus próprios simulados. Eu sempre vi o estratégia no Instagram por meio de anúncios, pessoas que passaram, davam depoimentos, enfim. Eu sabia que dava para estudar pelo estratégia. Eu sempre gostei muito de estudar por questões, porque eu acho que é uma forma de tu aprender exatamente o jeito que a prova cobra aquele assunto. Porque se tu estuda só a teoria, tu não tem uma aplicabilidade daquilo. Então, a minha base de estudo sempre foi por questões. Desde quando eu estava no colégio, eu sempre procurava questões para fazer sobre. Eu acho que fixa melhor o conteúdo. Então eu pegava o banco de questões para montar listas e simulados. Eram coisas diferentes. As listas eu montava de acordo com a matéria que eu estava vendo naquela semana. Então, se eu estava vendo análise combinatória em matemática, eu ia pegar uma lista, fazer de 15 ou 30, dependendo do tempo que eu tinha, questões, e aí eu selecionava a UFSC, selecionava a FUVEST, a URGS, entre outras faculdades, assim. E aí eu montava essa lista e eu fazia como uma forma de fixar o conteúdo que eu estava vendo. Já os simulados, que eu fazia no final de semana, eu fazia no estilo prova. Então, eu fazia com X questões que teriam na prova no meu dia. Então, normalmente eu alternava entre URGS, UFSC e outra prova. E aí eu pegava e fazia tipo assim, naquele final de semana era URGS, são 15 questões.
E aí eu selecionava todas as matérias que eu já tinha tido até o momento. Era uma forma, inclusive, de eu revisar os conteúdos que eu já tinha visto por meio das questões, e não uma revisão só de ler resumo, né? Então era uma coisa bem ativa, assim, foi um método que deixou sempre o meu estudo bem randomizado. Então, no dia da prova da URGS, ela é primeiro no sábado e depois no domingo. Então, eu aproveitei sexta-feira para tirar o dia de descanso, totalmente de descanso. No sábado eu dormi bastante, porque a prova é de tarde. E aí, no horário ali das 11 e pouco, tomei café com meus pais. Eu ia fazer a prova na cidade vizinha, então eu saí com bastante antecedência. E aí eu sempre aproveitava para, no carro, ler alguma coisa, revisar. Por mais que a gente saiba que é um monte de conteúdo e não vai dar tempo de revisar tudo, me tranquilizava saber que eu estava fazendo alguma coisa naquele momento e não ficar com a mente vazia, senão eu ia ficar muito ansiosa. E aí, até o momento de entrar, eu ficava lendo meus flashcards, enfim, conversava um pouco com meus pais e ia pra prova. E aí, depois da prova, chegava em casa e ia dormir direto, porque eu tava bem cansada. E no domingo, basicamente, a mesma coisa. Eu acho que sempre tem um momento, depois da metade do ano, que a gente se desestimula um pouco, a gente tá cansado e é difícil continuar. E aí a gente sempre pensa se aquilo que a gente tá fazendo realmente vale a pena. E aí, nessas reflexões, eu penso que se eu desistisse, talvez, muito provavelmente, eu fosse me arrepender, porque eu sempre quis medicina. Então, eu pensava que a questão de ser 1 ano, 2 anos, talvez mais, de dedicação para passar, vale mais a pena do que desistir, fazer uma coisa que eu não gosto e aí ficar decepcionada com aquilo. Eu acho que um diferencial da estratégia é que ele aborda vários vestibulares e Enem. Ele aborda tudo e tem vídeo de tudo, vídeo-aula e resolução de questões. Então eu usava bastante esse método. Além de usar a plataforma para fazer listas e tudo, eu usava também os vídeos que vocês disponibilizam no YouTube. Eu achava isso muito, muito, muito bom. Porque às vezes tu não tem a quem recorrer, tu não tem um professor ali 24 horas para perguntar. Então, ver a resolução, entender ou ver uma revisão curta de um assunto X é bem bom. A minha dica principal e o que mais muda os meus estudos é realmente resolver questões. Então, eu acho que isso é um quesito chave para qualquer preparação de qualquer prova, qualquer concurso. Fazer bastante questões, tanto da prova que tu vai prestar, quanto de concursos que tu julgue mais difíceis. E isso foi uma coisa muito boa para mim, por exemplo, na matemática, que a prova da URGS era uma prova difícil, mas ok. E a prova da UFSC, como era somatória, ela dificulta mais de saber tudo, de todos os conceitos, de resolver aquela questão. Então, fazer uma questão mais difícil me deu tranquilidade de saber que eu estava totalmente preparada para o vestibular, que era o meu foco na Federal do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso, fazer questões do vestibular que tu vai prestar, fazer questões mais difíceis e não negligenciar as matérias que não são as de maior peso. Porque, por exemplo, eu fui muito bem em física no vestibular da URGS. E é uma prova de peso 1. O pessoal foca mais em biologia, que é peso 3, química, que é peso 2. Mas no fim das contas, a física teve o maior desvio padrão. Então, acertando 2 questões a mais de física, tu consegue avançar muitas classificações. E biologia todo mundo vai bem, então acho que não negligenciar nenhuma matéria, focar em todas. Eu acho que foi um custo-benefício maravilhoso, porque eu assinei o plano anual
E eu usei o ano inteiro e foi um investimento bom, sabe? Teve o retorno que eu precisava, é a minha principal metodologia de estudos e vale super a pena. Eu assistia bastante Resolução de Humanas, porque eu não sou muito boa em humanas, eu preferia exatas, biologia, natureza. E daí, das áreas de humanas, eu gostava bastante das resoluções, porque além deles, tinha a questão, as alternativas, e daí falseava cada alternativa, né? E depois ainda tinha o vídeo explicativo. Então, eu acho que às vezes, se faltava alguma coisa escrita ali do lado pra deixar aquela alternativa falsa, eles falavam no vídeo. E bem explicadinho, assim, então ficava bem bom. Acho que valiosa, porque foi uma experiência muito boa e que fez diferença na minha aprovação.